Bem-vindos e bem-vindas à quarta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, cuja temática central é inteligência pública em dados. Hoje vocês vão conhecer os dados do levantamento que levou em consideração os 410 maiores municípios do país. Nossos especialistas vão trazer metodologia e resultados por região e insights sobre o relatório. Mas antes, eu deixo a pergunta: o que faz um governo competitivo? Governo competitivo é aquele que usa dados e evidências para tomada de decisão. É aquele governo que olha para indicadores, que faz diagnóstico, que constrói políticas públicas eficientes, desde a formulação, monitoramento e avaliação. É importante deixar claro que competitividade não é competição. Competitividade é olhar para a equidade, justiça, desenvolvimento econômico e social. É, no fim do dia, promover transformação social, é trazer bem-estar, qualidade de vida para a população. É isso que o ranking busca, trazer um desconforto positivo para os gestores em nível municipal, para que os cidadãos tenham uma vida mais digna. Na quarta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, temos 410 municípios sendo analisados. O Ranking de Competitividade dos Municípios é composto por 3 dimensões: instituições, sociedade e economia. Estas dimensões se abrem em 13 pilares que, por sua vez, são compostas por 65 indicadores. A dimensão instituições analisa a capacidade regulatória do município, da boa gestão fiscal e da capacidade dos atores da sociedade civil se engajarem junto ao desenvolvimento econômico municipal. Já a dimensão sociedade busca avaliar as condições de bem-estar e qualidade de vida naquela localidade. Alguns exemplos de pilares dessa dimensão são saúde, educação, saneamento, meio ambiente e segurança. Por fim, a dimensão economia olha a capacidade daquela localidade em gerar emprego, renda, em ter uma economia dinâmica e inovadora, mão de obra qualificada, um bom ambiente de negócios e a infraestrutura básica para o desenvolvimento local. Para acessar mais informações sobre o ranking de competitividade dos municípios, como por exemplo, baixar o nosso relatório completo ou acessar os pesos das dimensões e pilares, você pode acessar o nosso site. É hora de ir ao que interessa, conhecer os resultados do Ranking 2023. As 100 primeiras colocadas do ranking, 98 estão nas regiões Sul e Sudeste do país. Somente 2 cidades estão fora dessas regiões, que são os casos de Recife, no Nordeste, e Campo Grande, no Centro-Oeste brasileiro. São uma série de fatores que determinam as colocações menos favoráveis para as cidades que não estão na região Sul e Sudeste do país. Entre elas, podemos citar a carga histórica, um atraso no desenvolvimento estrutural dessas localidades, mas também uma série de fatores que afetam o desenvolvimento ainda hoje, como dados desfavoráveis na área de segurança pública, saneamento e também ligados à economia. Como um dos grandes destaques dessa edição do ranking, podemos citar a queda média do número de mortes violentas intencionais nos municípios. Ao mesmo tempo, observa-se ao longo dos anos no ranking uma queda considerável do tempo para abertura de empresas, passando de mais de 100 horas na primeira edição do ranking em 2020 para um tempo médio de 40 horas na edição de 2023. No aspecto fiscal, também se pode observar uma melhora em alguns indicadores, como por exemplo a taxa de investimento dos municípios e também o gasto com pessoal, sendo 2 dados importantes que apresentaram melhora ao longo dos anos no ranking. A cobertura vacinal mantém a sua lógica de queda dos últimos anos, apresentando uma queda praticamente generalizada, chegando a somente 65% da população-alvo, e também observa-se nos últimos anos um aumento dos índices de população vulnerável nos municípios, demonstrando de certa forma um aumento da pobreza no Brasil. Na região norte, esses são os 5 melhores colocados. Palmas mantém a primeira colocação. Entretanto, com a queda de posições, não ocupa mais o top 100 do ranking de competitividade dos municípios. Essas são as 5 melhores colocadas da região Nordeste. Recife avançou 45 posições em relação ao ano passado e, pela primeira vez, figura entre as 50 mais competitivas do país desde que o ranking foi lançado em 2020. Das 9 capitais da região, apenas Recife e Aracaju avançaram de posição em relação ao ano passado.
Essas são as 5 melhores colocadas do Centro-Oeste. O município de Rio Verde avançou 11 colocações em relação ao ranking anterior e agora ocupa o top 5 da região. E o município de Lucas do Rio Verde passa a figurar nessa edição do estudo devido à variação populacional dos anos anteriores. Vale ressaltar que a região Sudeste concentra 44% dos municípios presentes no recorte populacional utilizado no ranking. Essas são as 5 melhores colocadas da região Sudeste. São Paulo, com um avanço de 3 colocações em relação à edição anterior do ranking, passa a ocupar pela primeira vez a liderança na região Sudeste. Esses são os municípios que ocupam as 5 primeiras colocações da região Sul do país. Florianópolis na primeira colocação, não somente geral do ranking, mas também em sua região, que Maringá e Balneário Camboriú, com seus avanços em relação à edição anterior do ranking, passam agora a ocupar o top 5 de sua região. Na dimensão de instituição, esses são os 5 melhores colocados, com destaque para o município de Sinop, que passa a ocupar pela primeira vez o top 5 dessa dimensão. Já na dimensão de sociedade, esses são os 5 melhores colocados. Na dimensão de economia, esses são os 5 primeiros colocados. Parabenizamos os municípios que mais evoluíram nessa edição do ranking. São eles: Saquarema, Rio de Janeiro, Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, São Cristóvão, em Sergipe, Nossa Senhora do Socorro, também em Sergipe, e Ipatinga, em Minas Gerais. Por outro lado, outros municípios apresentaram quedas acentuadas na edição 2023 do ranking de competitividade dos municípios. Pela primeira vez, Barueri não ocupa mais a liderança do ranking de competitividade dos municípios. Florianópolis assume essa colocação, devido principalmente aos avanços consideráveis dos pilares de saneamento, segurança e meio ambiente. De modo geral, Florianópolis avançou em 6 dos 13 pilares do ranking, enquanto Barueri apresentou queda em 9 desses. Os 5 primeiros colocados da edição 2023 do ranking de competitividade dos municípios são os seguintes: Florianópolis ocupa pela primeira vez a primeira colocação do estudo. São Paulo passa a ocupar a segunda colocação. Agora Barueri ocupa a terceira colocação. Porto Alegre se mantém na 4ª colocação do estudo e São Caetano do Sul ocupa a 5ª colocação. Todos os anos, o CLP apresenta também as camadas ESG e ODS do estudo. A Gabriela Ferola, diretora executiva da CIEL, nossa parceira nesse estudo, vai agora falar para vocês como isso é feito. A Agenda 2030 é uma matriz norteadora da atuação em nível global de governos, empresas e organizações do terceiro setor em prol de um desenvolvimento mais justo, inclusivo e equilibrado. A matriz da Agenda 2030 estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desdobrados em 169 metas e mais de 240 indicadores. E além da própria matriz da Agenda 2030, hoje boa parte dos protocolos nacionais e internacionais para sustentabilidade, impacto e investimentos responsáveis também conectam seus parâmetros e indicadores a partir da mesma perspectiva da Agenda 2030. A metodologia de composição, tanto do ranking ESG quanto do ranking ODS, estabelece a conexão de cada um dos indicadores com as perspectivas ambiental, social e de governança e também com todas as temáticas e subtemáticas de impacto da Agenda 2030. A metodologia utilizada para o ranking de 2023 foi exatamente igual à metodologia utilizada no ranking de 2022. Tanto governos quanto iniciativa privada podem utilizar todos esses dados para o desenvolvimento de estratégias e políticas públicas mais efetivas, que vão condicionar essa atuação coordenada dos diversos setores para que nós possamos alcançar as metas globais de desenvolvimento sustentável. Hoje, os principais gestores e detentores de ativos do mundo já estão trabalhando a Agenda 2030 como parâmetro para a alocação dos seus investimentos. Além da Agenda 2030, a perspectiva ESG é muito importante para que eles consigam avaliar o risco e a performance, não só de empresas, ações, projetos, como também de políticas públicas para investimento. No momento em que governos e a iniciativa privada conseguem alinhar as suas políticas públicas e estratégias a essa linguagem, eles conseguem ampliar a atratividade e a financiabilidade dessas políticas e das ações a serem desenvolvidas em prol do desenvolvimento sustentável. No ano de 2023, as temáticas relacionadas ao eixo ambiental foram as mais decisivas para o reposicionamento dos municípios em relação aos rankings.
As primeiras 5 cidades colocadas no ranking ESG são 100% das regiões Sul e Sudeste, sendo 4 municípios do estado de São Paulo e 1 município relacionado a Santa Catarina. O município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, caiu 96 posições, e Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, subiu 151. As 5 primeiras colocadas no ranking ODS são das regiões Sul e Sudeste. Nós temos 3 municípios do estado de São Paulo e 2 de Santa Catarina. O município de Catalão, em Goiás, caiu 143 posições e a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, subiu 170. Avaliações e rankings são peças fundamentais para que a gente busque uma sociedade mais justa. Com eles, sociedade e imprensa conseguem avaliar a performance dos gestores públicos e jogar luz sobre aquilo que mais importa, sobre as prioridades, sobre as principais dores da sociedade para que a gente gere realmente transformação social. Conheça mais sobre os estudos, mergulhe nos dados. O CLP disponibiliza todas as planilhas, metodologias e relatórios em seu site rankingdecompetitividade.org.br.